Amigo, já na linha, o juiz de direito, amigo de longa data aqui, Dr. Chu, como é mais conhecido por todos. Muito bom dia, como é que tá, meu amigo? Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal da rádio. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Luiz Otávio Braga Chu, mas o pessoal pergunta, Doutor Chu pegou e colou o nome, né? É um, E, é um e nome curto, assim, é fácil de chamar, né? fácil, fácil, exatamente isso. Mas nós estamos batendo um papo com o Dr. Chu hoje, justamente emblemático esse assunto aqui, porque chama a atenção de todos nós que por muitos e muitos anos a gente vê a magistratura, pessoas que vêm da magistratura trabalhar aqui na região da Costa Doce, e curto prazo de tempo, pelas suas necessidades, por interesses, por daqui a pouco estar longe da família, muitos magistrados vêm, ficam um determinado período e vão embora para outras comarcas, obviamente atendendo cada um os seus interesses. Mas nós estamos falando dessa entrevista com o Dr. Chu porque nós tivemos um negócio fora da curva aqui na nossa região, que nós tivemos um magistrado, Dr. Chu, que veio para cá com mala e cuia e se fincou aqui no nosso município, da nossa região, durante muitos anos, o que cria para nós aí uma uma relação diferente do magistrado com a cidade, porque acaba conhecendo detalhes, informações, fica sabendo o que acontece no dia a dia, fica vivendo com a população da região. E isso é uma coisa que eu, sinceramente, eu acho muito salutar, doutor Chu, porque vocês que trabalham na magistratura, como também pessoas ligadas à promotoria, como delegados de polícia, quanto mais tempo ficar na comunidade, parece que conhece mais os detalhes das coisas e como acontecem as coisas na região. E isso pode, eu acho, ajudar bastante no desenvolvimento do teu trabalho. Quantos anos tu ficaste por Camaquã, doutor Chu? Foram 24 anos. Eu, 24 anos. Eu eu, cheguei em Camaquã em 99, e aí na época éramos eu e o Fábio Hertz, que eram só duas varas, né? Depois foi instalada a terceira vara, veio o Rui Rosado de Aguiar Neto. De 2002 a 2004, eu fui fazer uma excursão em Canguçu, e aí voltei em 2004, e aí fiquei até agora, 2023, né? Então, somando esse tempo todo, daria mais ou menos 24 anos, né? que, Tirando os dois que eu tive fora, 22. mas E realmente tem essas questões, assim, de vai conhecendo o perfil das pessoas, o perfil da cidade, as demandas, as dificuldades, o tipo de assunto recorrente, como é que funciona uma lavoura de fumo, é, como é que funciona uma lavoura de arroz, como é que são as atividades do município, os bolsões de vulnerabilidade social. Trabalhei em todas as áreas. Quando eu cheguei, eu era juiz da segunda vara, onde tinha infância e juventude. Depois, quando retornei de Canguçu, fui juiz da vara criminal por 3 anos, com o VEC, com a parte de presídios e tal. Aí, depois, em 2007, acabei me instalando na primeira vara e ali permaneci até agora, né? o interessante é isso. E tu ficaste responsável durante esse tempo todo por várias etapas da primeira, segunda vara aqui, que foi a área civil, área criminal e também área eleitoral, né, doutor Show? Então, outra informação também que você participou de momentos periclitantes da região quando se trata de eleições também municipais, né? Durante períodos em que os colegas vinham e quando iam embora, via de regra, acabava ficando substituindo eles, né? Até que viesse outro. E aí teve uns períodos longos, né? Teve um período que eu substituí 1 ano e 4 meses a segunda vara, em 2012, 2011, 2012, que era também um ano de eleição municipal, que aquela foi uma eleição, assim, de aprender muito e foi bem complexa. Não sei se tu Não me lembro, conhece o ano. acompanhei de perto isso aí. Foi o ano que teve cassações de prefeito em Dom Feliciano, depois teve eleição suplementar, aqui teve problemas de cassação de 3 vereadores eleitos e tal, então foi um período assim bem tumultuado, né? É. Junto com isso tinha a primeira vara, a segunda vara, e
direção do foro e juizado especial civil. Durante um período eu atuava em todas as frentes, né? Uma coisa interessante também, eu acho, de se acompanhar nisso é as experiências. E, por exemplo, na área criminal, o senhor exerceu quanto tempo aqui? Eu fui juiz da vara. Quando eu cheguei em Camaquã, nós tínhamos duas varas que era com tudo misturado. Sim. Então a gente chama de vara judicial. E aí naquela época eu tinha a área criminal. Então depois, quando eu retornei, aí já existia uma vara criminal específica e passei 3 anos na vara criminal específica. Depois disso eu fui me desvinculando porque dentro da nossa sequência de substituições eu substituí o juiz da segunda vara. E o juiz da segunda vara é que substituía crime. E aí eu acabei, com o tempo, me desvinculando, porque poucas vezes acabei respondendo lá pela vara criminal. Eu falo da área do crime, que é uma área extremamente delicada, né? Eu falo assim que houve alguns avanços no que diz respeito em Camaquã, em matéria de ter mais outras delegacias, outras especializadas. O presídio teve uma reforma, né? Uma ampliação, assim, mas ainda assim essa área é muito delicada para vocês, juízes, né? E às vezes até questionada pelas pessoas, né? Mas como é que o homem solta um cara que foi preso ontem? Mas o problema é que nós temos do outro lado uma quantidade imensa de pessoas que teriam que estar cumprindo pena, mas é que o Estado não oferece espaço, né, doutor Chu? Na verdade, justamente por ser uma área em que eu não atuo, né, fica até mais fácil de fazer algum tipo de comentário, né? O problema da área criminal é as pessoas. Primeiro ponto central é que juiz não cria lei. Sim. Né? Então, se as pessoas são soltas, é porque a lei manda que sejam soltas. E quem cria essas leis não são juízes. Sim. Então, não cabe ao juiz criar lei. Então, essa é uma primeira questão, né? Caberia ao Congresso Nacional fazer alterações legais que entendesse necessárias, né? Então, o que nós fazemos é aplicar a lei, né? E nós temos uma Constituição Federal que ela é muito ampla em termos de direitos, e ela é ampla para todos, né? É muito complicado tu teres uma Constituição que garante direitos para alguns e não garante para outros. Então, o direito de ir e vir é um direito que é garantido a todos. Yeah. Então, o processo criminal, né, a estrutura do processo criminal tem que obedecer a mesma regra, tanto para o criminoso recorrente quanto para o criminoso ocasional. Pois é. Então, aí começam alguns problemas a partir daí, né? Yeah. E essa questão também e a outra questão que é importante é o tipo de tratamento que é dado para o apenado, para o preso, né? Eu sei que não é fácil entrar no presídio, né? Existem várias regras de segurança e tal, mas seria muito interessante, assim, que as pessoas fizessem uma visita para ver como é que é o presídio. Yeah. Eu já tive algumas oportunidades lá. E eu fui até, na época, numa ação muito legal feita por empresas de Camaquã, que foi a geração de emprego dentro do presídio, né? E eu me lembro da alegria do pessoal que estava lá, os apenados, de conseguirem. Uma das empresas estava gerando, na época que a gente iniciou esse trabalho lá, 16 empregos, né? E durante a caminhada ali até a sala onde havia a parte da empresa trabalhava ali, os apenados da janelinha diziam o seguinte: vê se tu consegue uma vaga para mim. Quer dizer, havia demanda para muito mais gente que está no presídio para ter uma atividade laboral e, inconsequentemente, ter uma renda, né? E a diminuição de pena. Mas isso eu acho que é um ponto que a região nossa, aqui a Costa Doce, deveria de focar mais, doutor Luiz Otávio Braga Chu, é a questão de desenvolver a área para que mais gente pudesse trabalhar, para poder cumprir a sua pena e, ao mesmo tempo, devolver para a cidade ou para a região algo do seu labor, né, do seu trabalho, né? Sabe que eu vou te dizer que nessa parte, nessa ótica, assim, as coisas melhoraram muito, muito, porque tem a questão do trabalho, mas ao longo do tempo foram sendo criados outros mecanismos de remissão.
Então, hoje em dia, tem professor dentro do presídio. O preso que vai à aula e ele computa como tempo de pena para fim de remissão. E isso é muito importante porque dá uma motivação e existe todo um acompanhamento da estrutura. O grande problema do presídio é a superlotação. Esse é o grande problema do presídio. Vocês falam assim, ó, só para terem uma ideia, assim, uma cela do presídio tem 6x3, mais ou menos. E numa cela de 6x3 já teve 18, 20, 30, entende? Então isso cria... É o tamanho do nosso estúdio aqui. Eu estava calculando aqui, o tamanho do nosso estúdio aqui, onde eu estou, é 6x3, mais ou menos. Tem lugares em que, enquanto uns dormem, os outros ficam em pé e depois reveza. Não é bem o caso de Camaquã, embora a gente também tenha problema de superlotação, mas isso cria aqueles problemas todos que se conhece, né? Que é o fortalecimento das facções, todas essas questões que depois refletem do lado de fora. A comunidade muitas vezes acha, assim, com uma análise extremamente superficial, né, que a pessoa... Só deixa eu passar Claro. Deixa eu só desligar meu telefone aqui. A pessoa muitas vezes acha o seguinte: não, fulano é isso e aquilo, é um monstro, é isso e aquilo. Né? Só que lá dentro, né, essa pessoa... é necessário que se tenha estrutura para que essa pessoa não saia, pelo menos não saia pior. Busca... Então, esse é um assunto assim, que envolve bastante de filosofia, bastante de condição humana, de dignidade humana, né? Mas a gente só entende quando a gente convive. E como o presídio é uma instituição muito fechada, né, é muito difícil de conseguir fazer uma comitiva para ir lá visitar o presídio, possibilitar que as pessoas visitem o presídio, eles acabam ficando lá esquecidos. Tu passa na frente, mas tu não sabe quantos presos são. Só para ter uma ideia, se não me engano, estamos na casa dos 400 presos hoje em dia no presídio. Que coisa, né? Então é uma área assim, muito delicada, né? E as pessoas dizem isso: a polícia prendeu e o juiz soltou. Nessa história toda tem várias questões envolvidas. E uma delas é pegar uma pessoa, às vezes, que é primário, uma pessoa que cometeu um delito sem violência, então não é uma pessoa que tem uma índole criminosa grave. Sim, exato. E pegar e botar no meio do presídio, lá dentro da cela, no meio dos outros, né, onde tem suas regras próprias, né, tem sua lei própria, né, tem troca de favores, tem troca eu te socorro aqui, mas tu vai ficar me devendo. Então, e aí que começa o processo. O pessoal está participando aqui, o Enio Mendes está dizendo aqui justamente sobre isso, né? Gerar emprego acaba diminuindo, inclusive, a tensão dentro do presídio, né? Porque vai mostrar aqueles que querem trabalhar e querem produzir, querem devolver alguma coisa para a cidade, de alguma forma, né? E uma coisa importante, só para fechar essa parte da conversa, assim, o preso, pela lei, tem direito a 2 horas de sol de manhã e 2 horas de sol de tarde. Fora desses horários, ele está preso dentro da cela. Isso significa que é um ambiente que tu não tem como descontrair, tu não tem como fazer uma atividade, tu não tem como fazer nem um alongamento, né, nem algum tipo de atividade física. A pessoa passa 20 horas, pelo menos isso é o que a lei diz, no presídio aqui, às vezes eles criam possibilidades de sol mais vezes, o que trabalha consegue sair da cela, né? Aí ele sai da cela, dá uma espairecida. O grande problema é esse, a quantidade enorme de tempo trancado, muitas pessoas num espaço pequeno. Pois é. Eu estou até para conhecer o novo diretor do presídio aqui, nós estamos pedindo para ver se ele vem aqui, para a gente conhecer um pouco esse lado. Bom, doutor Luiz Otávio Bragachu, 22 anos em Camaquã. Qual é a área que tu mais gostou de atuar aqui na região, assim, que tu acha que o teu trabalho ajudou, contribuiu, assim, para a região, assim, em matéria de criar uma empatia entre o judiciário e a população, hein?
Tem alguma área específica nisso? Isso tem característica, cada área tem sua característica, né? Durante o tempo que eu era juiz da infância e da área de família, é aquela questão do que ataca o cidadão, entende? Que é aquele problema assim premente, né? A separação, o afastamento dos filhos, ou a necessidade de recebimento de pensão alimentícia, regulação de guarda. Então, na área de família e na área de infância, tu lida muito com a pessoa individualmente e os seus problemas mais angustiantes, né? Concordo. Quem já passou por processo de separação sabe o quanto isso é angustiante e tu precisas que aquilo seja resolvido rápido. Então, essa é uma área assim, muito urgente para as pessoas. Delicado, Nas outras né? áreas, em que eu também trabalhei na área, eu trabalhei agora, desde que a primeira vara foi especializada, desde 2015 para cá, eu trabalhei com fazenda pública. Em fazenda pública se lida muito com medicação, com internação hospitalar, que também são pessoas, são situações que são muito angustiantes. A pessoa está com um parente precisando de uma cirurgia, precisando de uma remoção, né? Então são coisas assim que são muito angustiantes, e também se trabalha com o grande, se chama de grande varejo, né? Então, que é a parte, por exemplo, de execuções fiscais, se conseguiu criar um mecanismo de execuções fiscais onde o município de Camaquã tem arrecadado valores muito expressivos. E antigamente as execuções fiscais era só um depósito, o município ajuizava a ação para cobrar IPTU atrasado. Deixava lá. E ele ajuizava porque o Tribunal de Contas cobrava. Se não ajuizasse, o prefeito era apontado. Hoje em dia, em razão do sistema de funcionamento, é uma fonte de renda importantíssima do município. Se conversar um dia com o doutor Fabiano, que é o procurador do município, se não me engano, no ano passado se arrecadou 5 milhões de reais em débitos fiscais em tramitação dentro do fórum. Quando isso começou, o valor era de 200 mil. Então, e aí cada área, algumas lidam mais com o ser humano, outros lidam mais com situações vinculadas mais à parte econômica, né? Mas o que eu, na verdade, gosto é a parte de família, realmente. Tu falaste uma coisa, eu estava tentando. Deve ser uma coisa extremamente delicada. E como é que eu vou dizer? E muitas vezes vocês, como magistrados, devem se sentir na pele assim. Como resolver isso? Eu não sei, eu fico imaginando você daqui a pouco, né? Tu vai deitar no teu travesseiro e dizer assim, pá, mas aquela criança, aquela mãe, aquele pai tem um problema, como eu posso ajudar? Ou como ou até não conseguir ajudar, daqui a pouco até aí o contrário, né? Tu tentou imprimir uma decisão, uma coisa para ajudar e tu vê que não tem caminho. Pô, tirar o pai dentro de casa para não bater no filho, ou daqui a pouco tirar a mulher e a criança dentro de casa, botar onde. Deve ser uma coisa extremamente complicada para vocês. E principalmente, não é fácil. Existem muitas situações que não existe uma decisão. A decisão ela não existe. Porque os dois lados têm suas razões e não se nega que elas existam, né? Que ninguém é totalmente errado, né? Tu pode ser errado numa parte, certo noutra. Tem aquele ditado velho, né? Que onde um não quer, dois não brigam, né? É perfeito. Né? Então, nas relações de família, não existe um único responsável pelas coisas. Um tem um pouco de responsabilidade, o outro tem um pouco, e aquilo vai se somando e vai construindo um grande castelo de cartas. Quando aquilo desaba, existem mágoas, e a gente olha e vê que os dois têm suas queixas e são queixas fundamentadas, né? Mas ainda assim tu tens que te posicionar em algum momento, e às vezes a gente realmente não tem certeza se aquele era o melhor caminho. Pois é, até isso também. Ô, doutor Chu, o senhor iniciou trabalhando como juiz na época que se batia, eu acho que máquina de papel. E tu tá indo para uma fase agora que não entra mais papel no fórum como entrava. Eu me lembro que tu às vezes saía do fórum para casa com 20 e poucos quilos de papel para passar o fim de semana olhando. Fala um pouco sobre essa experiência tua, do papel para a digitalização, e o que isso está trazendo, acho que está trazendo, benefício para quem tem coisas, tem assuntos, tem processos do fórum. Bom, quando eu iniciei no judiciário, eu iniciei em 95 no judiciário, né?
A gente fazia... Eu tinha meu computador, o tribunal não tinha computadores. Então, a gente fazia audiência com máquina de escrever. Os estagiários riem muito disso, né? Era máquina de escrever com papel carbono. A maioria das pessoas não sabe o que é papel carbono, mas... Não. Né? Não Então, sabe. fazia audiência com papel carbono. Aí tinha a máquina de escrever, aquela barulheira dentro da sala de audiência, aquele horror, aquela confusão. A coisa foi indo, as lojas Pompeia realmente foi uma parceira no início, porque houve uma situação de descarte de computadores das lojas Pompeia, Não. e eu consegui com eles um 386. Bah. Quem lembra de um 386 com uma impressora matricial? E aí nós começamos, ainda que o tribunal não tivesse computadores, nós pelo menos começamos a fazer as atas de audiência com um computador não tinha sistema conectado, né? Depois se foi indo, depois se entrou. Quando eu estava em Canguçu, eu comprei um equipamento para fazer gravação de audiência. Então, microfones, mesa de som, aquele negócio todo, né? Hoje em dia, isso tudo o tribunal fornece, as salas de audiência são equipadas com equipamentos de áudio e vídeo. Quando eu comecei, eu fazia 3 audiências por dia. Hoje, já teve épocas que eu fiz 50 audiências no dia. Né? E isso tudo graças à informatização e graças à simplificação dos procedimentos. Aquela parte da notificação que o senhor precisa dos pessoal do cartório, dos oficiais de justiça, aquilo tudo, né? Eu me lembro assim que o oficial de justiça já foi 5 vezes na casa da pessoa lá, bate na porta, ninguém atende. Agora tu dá um e-mail pro cara e valeu a intimação, né? E-mail, WhatsApp, as coisas melhoraram muito. E isso acaba refletindo na velocidade. Na verdade, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Isso reflete numa velocidade de análise de processo muito maior, os tempos mortos desapareceram, que era aquele tempo, por exemplo, que o advogado entrava com a defesa no processo, aí aquilo ia para uma pilha, para furar, para botar nos grampos, numerar a folha, aquela história toda, aquilo demorava 30 dias, às vezes, para fazer. Hoje em dia isso é tudo automático, o advogado peticiona e ele muda de lugar direto. Né? O que acaba vindo em sentido contrário disso tudo é que a justiça se tornou repetitiva, maçante, né? Nós temos ações de massa que são ajuizadas individualmente. Então, tipo assim, copia e cola. E às vezes copia o que não era para copiar e cola no lugar errado, né? E isso não é só uma questão de petições. Às vezes as sentenças a gente acaba vendo, já aconteceu comigo, infelizmente, né, do nome da pessoa sair errado numa sentença. Né? Porque, por exemplo, nós temos algumas ações que são típicas de repetição. Uma é aquelas de indenização por falta de luz para o pessoal do fumo, que planta fumo, que entram 200, 300 ações iguais todo ano. Existem ações revisionais agora, no momento entraram, acho que umas 300 ou 400 ações contra o BMG e outros bancos que fazem consignado de cartão de crédito. Então, aquilo na verdade, são movimentos de massa, são contratações de massa, e elas acabam vindo parar também no mesmo formato dentro do judiciário. Mas vou te dizer que esse assunto do fumo continua e parece que vai aumentar, viu? Porque o negócio está complicado. Parece que... Eu tô falando com um juiz aqui que iniciou com máquina de escrever e está em digital, e nós continuamos com o mesmo problema ou até piorando a questão da energia, doutor Chu. É impressionante, né? Tem coisas que evoluiu pra caramba e tem coisas... Claro que o nosso produtor rural hoje, com estufa elétrica, ele tem uma outra necessidade que muitas vezes não aparecia, né? Mas, olha... Eu vou te dizer o seguinte, né? A CE foi usada politicamente. Né? A CE foi usada politicamente. Era projeto de campanha de candidatos eletrificar o interior. Eu me lembro disso. Né? E o que aconteceu? Eles fizeram uma parceria assim. O interior... as pessoas comprariam o maquinário ou os equipamentos, a prefeitura dava mão de obra e a CE conectava. Depois que ela conectava, a rede passava a ser da CE. Aí o que acontecia?
As redes eram feitas por uma capacidade X de produção, de transmissão de energia, com o material mais barato que fosse possível. 20 anos depois, que é o que já aconteceu há mais de 10 anos, porque isso é um projeto de 30 anos atrás, tem que fazer as redes todas de novo, só que agora a rede é da CE. A rede não é mais da pessoa que construiu a rede. E aí a gente pega fios sucateados, estruturas, material estragado, né? E no meio dessa história toda, quem hoje tem que dar manutenção é a CE. Yeah. Além disso, o governo também criou mecanismos dizendo assim, olha, se você passa na frente de uma rede de energia da CE, faça o seu pedido para conectar aquela rede, só que aquela rede não era projetada para aquela quantidade de pessoas. E aí foi... E vieram também as estufas elétricas que não existiam. Então, o que acabou acontecendo, né? Foi feito um servicinho básico, que era para só iluminação da propriedade rural, e naquilo ali prenderam estufas que gastam 2.000, 3.000 quilowatts em janeiro e fevereiro. Yeah. Não tem quem resista. Yeah. Não tem rede que aguente isso. E isso não, é uma questão, e aí cai no colo do juiz para decidir sobre um assunto, né? Mas é claro que tu está fazendo uma discernação aí a respeito do tempo, né? Como era antes e o que evoluiu e essa consequência, né, do problema que tem, como tu disseste, várias estufas numa mesma linha, sem condições da linha de entregar tudo isso. Mas... E o que acaba acontecendo nisso é que quando a gente... Claro que serviço de energia elétrica, serviço público essencial, é responsabilidade objetiva da CE, ela tem que resolver. Se acontecer um dano, ela tem que pagar, né? Mas a gente nunca pode esquecer, entende? Claro, aí também tem questões da CE, e essa foi uma das razões da privatização. Há necessidade de investimento, Sim. Muito investimento. E a CE já era deficitária antes, por razões que não me cabe aqui questionar. Sim. Entende? Então, hoje, temos a Equatorial que está trabalhando na área, está em período de adaptação, dizem que estão fazendo que isso, que aquilo e tal. Yeah. Não sei dizer se estão mesmo ou não, que também não me cabe aqui analisar. Né? Sim, exato. Mas a grande realidade é que... e aí essas ações são repetitivas, porque, por exemplo, cai uma rede e ali tem 20 propriedades conectadas, cada uma secando fumo, porque dezembro, janeiro e fevereiro sempre tá secando fumo. E agora nós estamos com fumo sendo colhido no inverno, quer dizer, nós temos 2 safras de fumo agora, né? Então tá aqui, ó, falando em fumo, o Voni Bacalzi, produtor rural do interior, tá mandando um bom dia aqui para nós, que é o pessoal da audiência, e o nosso amigo Enio Silva, nosso cabeleireiro, também tá escutando a gente aqui no programa. Doutor Chu, deixa eu te perguntar uma coisa, qual é o processo mais antigo? Tu tem algum processo mais antigo dentro da vara aqui de Camaquã? Tem. Quantos anos tem isso? É a divisão da Fazenda do Barroso, é o mais antigo. Quantos anos isso vem aí? Ele é de 81. 81. Só que ali tem outras questões envolvidas, né? Tem questões registrais, né? Se fez várias tentativas, os herdeiros estão todos hoje de acordo, a consenso, está tudo tranquilo. Só que a documentação é um emaranhado. E esse emaranhado acabou sofrendo, primeiro, que isso era tarefa do registro daqui de Camaquã, aí depois foi instalado o registro de Arambaré, passou para lá, aí lá a titular adoeceu, aí hoje tem um outro titular, passou por um titular, depois passou por outro, então, na verdade, esse tipo de processo não é processo que se resolve com sentença. A sentença já está sentenciado, mas ainda assim não se conseguiu. Imagina, 81 não se resolve, isso tudo na época do papel ainda, né? Sim, imagina o tamanho desse negócio. 30 volumes. 30? O processo físico tinha 30 volumes. É assim, ó, cada vez que aquele ali, só ele enchia o porta-mala do carro para levar para casa. Que coisa, né? Mas são questões e questões, né? E eu acho que é importante a gente trazer isso. A relação do doutor Luiz Otávio Braga Chu como juiz, morando numa cidade tanto tempo, eu queria te perguntar uma coisa, a relação tua com advogados aí, acaba se misturando um pouco de amizade com o juiz, como é que o pessoal, os advogados via o doutor Chu e o doutor Chu via os advogados que muitas vezes estavam juntos, como é que é a separação disso, juiz
e a amizade de um juiz que há tanto tempo numa região com os advogados aqui, por exemplo? Olha, uma das questões aí que tem que ser pontuadas é que, considerando o tempo todo que eu estava ficando, eu optei por uma vida mais reservada, né? Sim. Então, eu não, na verdade, assim, é amigo de advogado. Na verdade, eu tenho relações estritamente profissionais com os advogados. É. Não tem nenhum advogado que fosse meu visitante pessoal de casa, assim, ou que eu visitasse a casa dele. É E essa é uma né? forma de sobreviver dentro de uma cidade do tamanho de Camaquã durante tanto tempo, né? Então, Eu fico pensando assim, que às vezes até... Claro, a gente tem que é uma adaptação, né? Mas às vezes, pô, eu queria tomar um churrasco, conversar sobre bobagem, sobre futebol, não sei o quê, mas dentro de uma determinada lugar que tu vai, daqui a pouco tu tem uma pessoa representando um amigo, não sei, né? Deve ser complicado isso, a separação, né, doutor Chum? o que vai acontecendo ao longo do tempo é que tu vai te isolando, né? É. Então eu fui me isolando, né? Amigos eram muito poucos, assim, era um ambiente muito pequeno, assim, muito reservado, muito restrito, assim. E eu também, outra coisa que eu acabei construindo com o tempo foi uma certa blindagem, né? De que quando eu estou trabalhando, né? Fazer o quê? Certamente muita gente ficou brava comigo. Não, Porque não adianta, né? Não adianta, tu tá ali para tu decidir. Se eu for começar a me dar por suspeito ou impedido e ficar passando para os colegas, né? Daqui a pouco os colegas, pô, só um pouquinho, né? Então faz o teu que eu faço o meu, né? Então, às vezes até tinha algumas relações, não próximas, mas tinha, sim, algumas relações, e mesmo assim o processo continuava, né? Não deve ser fácil. Bom, deixa eu te fazer uma última pergunta, assim, que eu acho que é uma curiosidade que nós temos e é importante saber um pouquinho qual é o destino do Dr. Luiz Otávio Braga Chu. Pelotas atendendo qual a vara, que tipo de especialidades tem a vara que vai atender a partir de agora? Na verdade, eu fui promovido para Pelotas, que é o último degrau da carreira como juiz de primeiro grau, depois disso só a ascensão para o tribunal. E aqui em Pelotas, pelo menos por enquanto, eu chego como juiz substituto. Juiz substituto, como diz o próprio nome, é o que fica tapando o buraco dos outros, né? Sim. Então, teoricamente, era para ser assim. Um colega está de licença, uma colega está de licença gestante, um colega está doente, umas férias de um. Então, teoricamente, era para ficar trabalhando em vários lugares à medida que houvesse necessidade. Só que existe em Pelotas uma necessidade muito grande, que é a questão dos inventários, né? A parte de sucessões. Que são processos que estão com bastante atraso de análise, né? E aí o que o tribunal hoje está me pedindo é que eu assuma essa parte e não vou, pelo menos não vou ficar substituindo ninguém, vou pegar esse pacote, né? Que deve ser coisas, como tu falasse, é um pacote às vezes, porque sucessão não é uma coisa fácil, muitos interesses junto, né? E acaba sendo moroso, por isso que é complicado, né? A gente sempre fala, né? Vai organizando a tua vida o quanto antes, né, doutor Show, para não deixar, às vezes, um problema para os filhos, para os netos, para, não sei, né, para todo mundo, né? O problema das sucessões é o mesmo da família, né? Não são relações estritamente econômicas. São relações econômicas permeadas na verdade, são desavenças familiares permeadas com questões econômicas. Então, enquanto a pessoa está viva, ela vai administrando as diferenças. Quando ela falece, aí não tem mais mediador. Né? E aí as coisas complicam, né? Então, na verdade, seria importante a pessoa realmente planejar com antecedência, mas às vezes não dá. Não consegue, às vezes né? não dá. Eu aqui em Pelotas vou ter 2.700 processos comigo de inventário, que são processos que tu tem que olhar da primeira até a última página. Tem processos de 95. Né, só da comarca de Pelotas ou é regional isso aí? Não, é só Pelotas. Na verdade, aqui em Pelotas tem 2 varas de família e sucessões, que acumula o direito de família e a parte de sucessões. Eles tiraram essa parte de sucessões das 2 varas e fizeram um pacote. Tu sabe que em Pelotas aí está abrindo, inclusive um colega teu, o doutor Larude,
foi convidado para abrir para ser o juiz da vara que vai cuidar só de empresas aí da metade sul do Rio Grande, aí, de uma região. Uma vara regional de E, direito empresarial. e lá o meu filho está trabalhando como estagiário lá, né? Sim, que estagiou comigo também, né? Exatamente, o Gabriel está trabalhando contigo. Muito boa ele. E tu sabe que ele estava contando assim, sobre a expectativa de. Isso, eu acho que o interessante é a especialização, né? Que tu vai tirando das comarcas, como é o teu caso, por exemplo, daqui a pouco tem várias coisas e no meio tem um problema de empresa. Então, a especialização, daqui a pouco, ela consegue o juiz ter mais foco nas coisas. Não sei se é isso. A especialização das varas não é uma coisa também de melhorar o trabalho, o resultado da justiça para o cidadão, hein? A questão da especialização tem muito a ver com produtividade. Toda vez que tu conhece o assunto que tu está lidando, tu geralmente é mais produtivo do que quando tu tem que pegar e reestudar aquele assunto de novo, reaprender, olhar qual é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, do STJ. Quando tu é especialista numa área, por exemplo, tu é juiz de família, tu sabe tudo. Agora, quando tu é juiz de tudo, tu não sabe muita coisa de quase nada, né? Então é questão de ser superficial ou ser especialista. A ideia é tu formularizar muitas coisas, porque existem áreas que se prestam para formularização. Exatamente. Então, só que em sucessões não tem formulário. E cada inventário é um inventário diferente. É uma coisa. Não, e aí por isso que também a morosidade nesse assunto. Bom, doutor Luiz Otávio Braga Chu, falamos 33 minutos aqui. Comi teu intervalo? O intervalo já se foi pro Beleléu. Mas eu queria muito agradecer aí a tua gentileza. Tu sempre foi parceiro nosso aqui da rádio, da cidade toda, né? Mas assim, em questão eleitoral, tu sempre teve proposto, mesmo às vezes não podendo falar algumas coisas, tu nos atendia. E eu achei muito importante, vou te falar muito francamente, eu acho importante, não é depoimento sobre casos, sobre decisão do juiz, que nós falamos sempre contigo, mas eu acho que é importante o judiciário, no caso o senhor, eu reclamo também por parte da promotoria, defensoria pública, como é importante haver um contato, conversar sobre os assuntos, sobre coisas que nós comentamos nessa entrevista, para que esses órgãos eles não fiquem tão distantes da comunidade, como se fosse distante, uma coisa que ninguém mexe, ninguém sabe. Eu acho importante essa forma de tu lidares com as questões da imprensa. Espero que lá em Pelotas também os colegas da imprensa também possam usar dessa boa vontade, dessa facilidade que tem de conversar e contar um pouquinho o dia a dia de dentro do processo judicial, viu? Na verdade, é que eu tenho uma visão talvez um pouco diferente das pessoas, né? Eu entendo que o judiciário é um prestador de serviço público essencial e relevante. Sim. Eu não entendo que o judiciário seja um poço de autoridade. Nós somos prestadores de um serviço essencial, né? E como prestador de serviço essencial, nós não podemos esquecer quem é o destinatário do nosso produto. Nosso produto é destinado a resolver e a tentar mediar e conciliar conflitos individuais entre pessoas, certo? Não dá para perder isso do foco. O judiciário não existe para ele se automanter como um poder poderoso, como um intocável. Ele tem que existir para resolver, ele tem que cumprir a sua função social. Senão ele não serve para nada, né? Então, lá na minha equipe, e talvez até o teu filho tenha te dito alguma vez isso, eu sempre digo o seguinte, quando a minha assessoria faz um despacho, eu digo para ele, vocês peguem o despacho, deem para a mãe de vocês ler. Se ela entender, tá ok. Se ela não entender, tem que fazer de novo. Porque nós precisamos que o destinatário do nosso serviço leia o que nós estamos escrevendo e entenda o que a gente está dizendo. Então, eu não tenho latim nas minhas decisões, eu não sou de botar jurisprudência, essas coisas assim, entende? Eu decido e digo por quê. E preciso que as pessoas entendam o que eu estou falando. Né? Então, eu não escrevo, eu não decido para os advogados, eu decido para a parte. Gostaria muito que as pessoas lessem o que a gente escreve, porque é o jeito que elas, então, vão conseguir entender por que ganharam, por que perderam, o que pode mudar em termos de vida, de alteração da vida.
Então, em razão disso, em razão dessa forma de enxergar as coisas, Yeah. eu nunca tive nenhum tipo de desentendimento em audiência com promotor, com advogado, nem com parte. Yeah. Nunca tive problema. Sempre respeitei os espaços de todos. O juiz tem uma função dentro de um processo, ele é a pessoa que conduz Sim. o processo e no final decide. Mas o advogado, o promotor, o perito, cada um tem a sua função extremamente relevante dentro do processo. Basta que cada um respeite o espaço do outro. Cada um no seu quadrado. Nosso colega Alberto Martins, que durante muitos anos aqui apresenta, já locutor e apresentador de programa, também mandando os parabéns para ti sobre o respeito e a excelente convivência com a imprensa, viu? Isso é bacana a gente ter isso aí. Doutor Chu, muito obrigado pelo carinho, a gente se conversa aí em breve aí, daqui a pouco lá pelas bandas de Pelotas. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que tu deve ter sido o juiz, eu não sei se eu concordo ou não, mais longevo da comarca de Camaquã aqui? Eu não sei dizer quanto tempo o doutor Felipe Rauen Filho ficou. Ele ficou mas bastantes anos. Tinha ficado mais tempo, mas eu acho que eu ganhei dele. Eu acho que tu tá... 22 anos é muito tempo, ninguém fica tanto tempo assim. Doutor Luiz Felipe. Fiquei, e agora só para fechar, eu fiquei porque a cidade é realmente muito acolhedora. A cidade é uma cidade que te fornece o essencial e o necessário para tu viver. Fiz alguns amigos, tenho muitos conhecidos, tenho um relacionamento de extrema respeito com todas as pessoas com quem eu convivo, não interessa se são políticos, advogados, parte, Ministério Público, né, médicos, entende? Então, isso fez com que a minha permanência tenha sido muito agradável. Então, nunca foi sacrifício permanecer em Camaquã, ao contrário, para mim era uma tranquilidade, porque realmente, como diz o hino da cidade, é um lugar para viver, um bom lugar para viver. Exatamente. Bom, um abraço para a família toda aí, muito obrigado pela entrevista e muito sucesso na tua carreira. Muito obrigado mesmo, um abraço para vocês todos da rádio, obrigado por toda a atenção e cuidado que sempre tiveram comigo e com a minha equipe. E a comunidade, agradeço também a acolhida e o respeito, né, que sempre dedicaram a mim, né? E agora estamos numa nova etapa, numa nova caminhada. Vamos lá, começamos de novo. Valeu, forte abraço. Abraço, tudo de bom.